Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é síndico. Como realizar uma apresentação de sucesso? Os nossos convidados de hoje são Vitória Krieger, coach e especialista em treinamento e desenvolvimento com destaque nacional e internacional. Um prazer ter você de volta no programa. Paulo Cortizo, síndico profissional de destaque aqui no estado de São Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O síndico, ele quando vai se apresentar no novo condomínio, normalmente ele está num processo seletivo, ele tem outros concorrentes, não importa se ele vai se apresentar para uma assembleia, para 100, 200 pessoas, ou para um corpo diretivo de 3, 4 pessoas. Ele está se vendendo, né? Ele tem que ter isso, acho que é a primeira coisa que eu gostaria de tratar com você, é a questão de ele entender que é uma venda de um serviço, que é uma venda, e nesse caso uma venda dele mesmo, porque ele é o prestador de serviço. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente. Além de você ter conhecimento da tua competência, que será demonstrada muito mais tarde no exercício, a primeira impressão é o que ele vai precisar saber de antecedência, por exemplo. Ele precisa saber quem é o cliente dele, entre aspas, né? Quem são as pessoas e o que elas querem. O que as pessoas estão procurando? Competência, elas estão procurando alguém que saiba, algum parceiro nos problemas que eles vão ter ali durante, no detrimento do exercício da profissão. Você começou falando uma coisa muito importante, o identificar a necessidade daquele cliente específico, ele já é um ponto muito importante, né? Porque tem condomínio que o ponto pode ser segurança, por exemplo, tem condomínio que o ponto pode ser a beleza ou reforma do condomínio, quer dizer, cada condomínio pode ter uma necessidade prioritária naquele momento e a identificação por parte do síndico, ela te dá uma vantagem competitiva interessante. Sem dúvida. Se ele não tiver de antemão estas informações das necessidades do condomínio, ele precisa fazer como todas as pessoas que se vendem, né, num processo seletivo de qualquer trabalho, ele precisa mostrar primeiro uma postura profissional, né? Ele precisa estar com a sua comunicação verbal e não verbal congruente, coerente. Então ele tem que estar bem vestido, bem arrumado, respeitando aquele ambiente, né? Porque quando você se posta na frente, você está exposto. Né? Quando você vai, você está exposto. Então, nessa exposição, a tua linguagem corporal, o olho no olho é muito importante, porque isso mostra o quê? Credibilidade. E às vezes é isso que vai fazer toda a diferença. Você olhar no olho, você saber o que você está falando, você ouvir, mas o que vocês estão buscando e como eu posso lhe ajudar? Demonstrando toda essa parceria, esse comportamento de parceria que eu estou aqui, eu tenho as ferramentas, eu sei como, mas essa linguagem deve ser pausada, deve ser muito bem colocada e o ouvir é muito importante. Paulo, você já é um síndico atuante já há algum tempo e nos conhecemos e sabemos que muitos síndicos, você tem relacionamento com outros síndicos, têm esse dilema de como demonstrar o que conhece, né? Porque uma coisa é você ser um bom síndico, ter conhecimento, outra coisa é você passar essa impressão para os contratantes nesse primeiro momento. É um ponto difícil, realmente, no seu entendimento? É bastante porque... Concordo com a Vitória, é muito importante perceber o que o condomínio está querendo naquele momento. E então a gente tem que escutar um pouco, se não teve uma certa prévia, uma antecedência, você tem que escutar. E aí se adaptar naquele momento. Para mim foi uma evolução meio natural isso, eu nunca me preparei nem estudei nesse sentido. Mas eu estou verificando agora que eu faço isso, olho
pergunto, vejo qual é a necessidade, e nem sempre o que o conselheiro ou o conselho está esperando pode ser alcançado. Às vezes tem uma distância muito grande entre a eficiência, a administração e o que ele está esperando. Então, controlar essa expectativa é uma coisa muito importante. Eu procuro fazer isso sempre. Você está dizendo que em alguns momentos da apresentação, depois eu vou até jogar isso para a Vitória de novo, você pontuar e até contradizer o contratante, dizendo que isso que ele está esperando pode não ser possível, é importante também para um alinhamento de expectativa. Sem dúvida. O mais importante, a meu ver, que eu tenho recebido o retorno disso daí, é uma sinceridade e uma honestidade mesmo. Você olha e fala, olha, entendo que seus desejos sejam esses, mas isso não é possível. Por causa disso, daquilo, e são normas que não podem ser quebradas, entendo as restrições orçamentárias de todo condomínio, mas vocês estão se expondo numa situação perigosa e... Perfeito. Já vou até trazer para você, Vitória, uma coisa que cada vez mais agora está em voga e foi discutível muito essa semana agora com a história da Betina, que viralizou aí pela internet. Uhum. Aliás, eu conheço ela, um beijo para ela, conheço ela desde pequena. Viralizou essa história da Betina por ser teoricamente, uma propaganda over de impossibilidade de você conseguir atingir aqueles objetivos. Agora, não é o tema discutir isso, mas o tema é o quanto uma pessoa como o Paulo, que às vezes contraria o contratante, diz, isso que você está querendo não é possível, é possível 30% disso ou 50% disso, ou aquele síndico, aquele vendedor que vai falar, não, eu vou reduzir o seu condomínio em 30%, eu vou reformar isso, eu vou reformar aquilo, que sabemos que é muito difícil de atingir. Isso muitas vezes, alguns síndicos falam, putz, eu não consigo fazer essas promessas, eu perco por essas promessas. Eu queria que você também falasse um pouco sobre esse assunto tão polêmico. É polêmico porque você, primeiro, a tua credibilidade que está vamos dizer assim, em jogo. A forma de você expor o que não pode, eu sempre tenho muito cuidado com isso. É a forma. Primeiro, você pode até dizer um não ou expor que isso não é possível, mas primeiramente você traz a tua vivência, a tua experiência. Então, falando o que pode, o que é possível em primeiro lugar. E depois você vai encaixando, olha, é possível nós fazermos desta forma. Eu tenho uma vivência num outro condomínio que aconteceu assim, e você relata, você conta a tua experiência, o que teve sucesso, mas desta forma eu percebo que talvez não seja possível. Isso é um ponto, eu tenho às vezes, eu sou sempre e defendo muito em sala de aula, nas palestras, esse posicionamento que o Paulo teve aqui de você pontuar e às vezes até contradizer o seu contratante com sinceridade para a questão da contratação, mesmo porque você ser contratado de maneira enganosa vai ter pouco tempo de duração depois da prestação de serviço. Mas existe alguns pontos que parece que culturalmente nós temos essa característica de gostar de ser enganado ou a certo ponto ser enganado. Então, algumas pessoas que prometem muito e acabam sendo se destacando em algum momento. Como achar esse meio termo, né? Como passar por essa confiança e essa frustração do Paulo, por exemplo, frustrando os contratantes de maneira correta, no meu entendimento, frustrando de maneira de expectativa, transformar isso numa coisa positiva? É muito importante o que você está colocando, porque quando você ajusta as expectativas das pessoas, você está sendo transparente com elas. Nós podemos ir até aqui. Aqui nós vamos ter essas, pela minha vivência, consequências. E nós não podemos fazer ou fazê-lo entender junto com você que não é o que você está dizendo, sim ou não, porque senão fica muito político, ele fica muito, assim...
Autopromoção, né? Autopromoção. Eu faço, eu aconteço. Não é assim que acontece. Tudo tem regras, tem coisas possíveis e tem coisas que não são possíveis. Mas a forma de você colocar vai fazer com que você ganhe mais credibilidade ainda. Ó, nós vamos até tentar. Nós podemos até pensar nisso juntos, numa forma juntos. Mas, pela minha experiência, e aí você vai colocando a tua experiência. E isso falando calmamente, olho no olho, com uma expressão tanto corporal, facial, a tua voz, tudo isso vai vamos assim, vai dar fundamentação para o teu papel ali, que é importante, que ele sabe que ele pode confiar em você, que você vai ser transparente e vai ter assertividade na hora de dizer um não. Tá? Paulo, você tem um perfil não expansivo, né? Você não é uma pessoa com perfil expansivo. Você tem um perfil mais calmo, mais introvertido. Isso, em algum momento, ele vamos tentar, ele te deu certa resistência para você conseguir mostrar o quanto você tem de competência, ou você acha que isso não que você não chegou a demonstrar, mas que demorou um caminho maior, te deu uma certa dificuldade para algumas pessoas entenderem ou captarem a sua competência? Queria que você falasse um pouco, porque todo mundo tem na cabeça, e aí eu vou depois até levar para a Vitória isso, de que não, o bom vendedor é aquele que fala pelos cotovelos, que tem a voz grossa, que gesticula, e nem sempre é assim. A gente sabe que tem muitos vendedores com perfis diferentes. Mas eu queria antes tratar o seu assunto específico para trazer como exemplo, antes de trazer para a Vitória. Essa questão de equilíbrio que a Vitória estava levantando, aí eu vejo assim, eu vou falar de uma maneira meio econômica, mas não se resume a isso, claro. É um equilíbrio importante para todo administrador, praticamente. Você, como é que eu vou dizer, manter, em termos econômicos, o valor de face do imóvel contra a taxa condominial, o valor da taxa condominial. Esse equilíbrio é fundamental. Eu me lembro direitinho da primeira vez que eu entrei numa assembleia e eu ouvi, a pauta era mais ou menos a seguinte: o que é que nós podemos cortar? Eu parei e falei, isso não faz sentido desse jeito. Você pode cortar elevador, você pode cortar a luz, você pode cortar tudo. Essa pergunta está desequilibrada. Sim. O que ao longo de uma unidade de tempo nós podemos manter em termos de qualidade, de patrimônio, de valor de face, contra o custo que isso vai exigir. É um equilíbrio entre, vamos dizer assim, depreciação. Isso aqui tem que ser mantido em primeiro lugar. Claro que podemos falar em expandir, em valorizar e tal, mas esse é um outro departamento. E isso me impressionou muito. Então, essa visão de que você tem um valor de face existindo e uma taxa condominial vinculada ao longo de uma unidade temporal, ela pode ser lúcida, mas às vezes ela ofende. Sim. Então, eu já peguei conselheiros que se sentiram magoados quando viram uma visão nesse sentido. Porque gostariam que as coisas ficassem, ou tem uma visão de que o imóvel permanece sem depreciação. E que ele poderia baixar, vamos abaixar ao máximo a taxa de condominial e o imóvel vai continuar com o mesmo valor. Afinal de contas, o metro quadrado está bem estabelecido. Esse metro quadrado é fruto de uma média. Teve imóveis vendidos por 3 vezes mais e imóveis vendidos por 1/3. Isso não pode servir de referência. Então, nesse sentido... Vitória, deixa eu te interromper o Paulo um segundo. Essa parte de perfil, né? A gente tem perfis muito diferentes. Normalmente a gente tem na cabeça que o bom vendedor é aquele que é expansivo, que fala que a gente tem um perfil que você vê que ele até na parte de falar, ele já fala da uma parte econômica, um pouco mais... Não existe o perfil correto do bom vendedor, né? Não. A gente tem diversos perfis que podem ser bem-sucedidos. Sabe, Ricardo, eu sempre falo para todas as pessoas, você tem que ser você mesmo, independente. Eu não posso ficar à vontade se eu não estou sendo eu mesma. Então, diante de uma apresentação, seja ela qual for, se você é mais reservado, você vai continuar a ser reservado. Mas você vai continuar
mesmo assim sendo mais reservado, tendo uma voz mais calma, ou aquele que é mais expansivo, ele vai ser ele mesmo. Ele tem que ter dentro de um conforto ele estar sendo aquilo que ele realmente é, senão ele olhando no olho. Senão ele vai passar até falsidade, né? Falsidade, exatamente. Porque então, se você querer mostrar expansividade sendo mais retraído, exatamente. você vai estar sendo falso. E vice-versa, se você tentar passar Sem uma coisa dúvida. que você não é, o público, as pessoas que estão vendo vão identificar isso como uma forçação de barra, como algo, e aí vão pensar que inconscientemente, depois eu quero até falar sobre o inconsciente, que ele é mentiroso, que ele está enganando e por aí vai. Ou que ele está simplesmente atuando num papel, né? Então, quando você é você mesmo dentro da tua e está à vontade do jeito de você ser, pronto, as coisas nascem naturalmente, elas se desenvolvem, as relações se dão muito bem, você sendo do jeito que você é, né? Então, isso é bem importante. Seja o que você é, passando credibilidade, olhando no olho, mesmo como você é tímido, faça esse exercício, né, de falar para a pessoa, olhando no olho dela. Isso chama contato visual. Por isso que esse contato visual é tão importante nas relações. Eu quero falar no segundo bloco sobre inconsciente, percepção inconsciente, que é super importante. Eu quero falar sobre o que as pessoas compram, né? O que o síndico ele precisa vender ali naquele momento. E também entrar em alguns casos práticos com o Paulo. Antes disso, eu quero chamar um quadro que é o Síndico de Sucesso, Olho na Tela. Eu sou Gessé Oliveira, sou síndico profissional e consultor em condomínios na Zona Sul e aqui na Moca, na cidade de São Paulo. Eu era síndico voluntário no condomínio onde eu moro e estava numa fase de transição de carreira. Resolvi apostar nessa carreira de síndico profissional, fiz o treinamento e comecei atuando como consultor num grande condomínio na Zona Sul, onde posteriormente eu fui eleito e fiquei lá por 2 mandatos. É de fundamental importância se qualificar em qualquer profissão, inclusive como síndico profissional. Os condomínios estão cada vez mais exigentes, cada vez mais complexos de se administrar. Então, se o profissional não investir na sua qualificação, ele não vai poder prestar um bom serviço para o condomínio. Atualmente, eu atendo 4 condomínios, sendo 2 de grande porte. E a minha perspectiva é dobrar esse número nos próximos 12 meses. O futuro do ramo é bastante promissor e o mercado está crescendo. Os profissionais estão cada dia mais conscientes da necessidade da formação contínua. Para ser bem-sucedido, um síndico precisa ter uma boa comunicação, bastante transparência e ser um excelente gestor. Bom, estamos de volta. Já deixei as perguntas no ar para vocês dois. E vocês que estão em casa, na sexta-feira, essas e outras respostas sobre esse assunto crucial para o síndico profissional. Até sexta-feira.